Olá, publiquei em meu feed um textinho chamado Antes do Imaginário, Eduque o Ouvido. E é a respeito disso que eu gostaria de fazer algumas observações adicionais. A primeira delas é a seguinte e pretende esclarecer um pouco mais o argumento. Quando se fala em literatura, poema, romance, uma peça teatral, estamos, em primeiro lugar, falando de produtos, de coisas que foram construídas de uma certa maneira. Acho que não preciso aqui me alongar muito, né, nesses lugares comuns, embora muito verdadeiros, de que a arte é algo da ordem do fazer, de que um poema, inclusive etimologicamente, é aquilo que é feito, é aquilo que é um produto, aquilo que foi conformado de uma certa maneira específica. O estudo de literatura ao longo da maior parte da história sempre foi um estudo que levava em conta esse aspecto, né, da literatura, o aspecto de artesanato. Então, por exemplo, você tinha de aprender a lidar com determinados dispositivos retóricos, com determinados topoi, com determinadas imagens mais recorrentes, com certos padrões de elocução, tais como fixados nesta forma poética ou naquela outra e assim por diante. Então, o elemento musical, sonoro, o elemento formal de estruturação do discurso sempre foi algo privilegiado nos estudos literários. É até o caso de dizer que era o meio pelo qual se identificava algo como literatura. Você não dava esse mesmo tratamento, por exemplo, a uma obra jurídica, a uma obra medicinal, e, bem, até uma conhecida passagem na Poética de Aristóteles a respeito disso, quem quiser consultar. Então, veja, compreender o fenômeno literário como um fenômeno material, em primeiro lugar, era algo consabido e normal, né? Não era algo que contradizia, digamos, aspirações mais altas de utilizar a literatura para isto ou aquilo. Ao contrário, se você queria edificar o indivíduo, você o ensinava a perceber esse tipo de sutileza. Por quê? Porque esse tipo de refinamento no trato com um poema, por exemplo, é que lhe permite justamente tornar mais, assim, dar novas modulações, mais sutis, mais finas para a sua sensibilidade. E aquilo que está ali, aquilo que tem por atenção no momento apenas um aspecto técnico, um tratamento técnico, por exemplo, de um determinado metro, bom, isso lhe permite, por outro lado, ampliar as suas possibilidades de tratamento de mil outras coisas, porque você começa a vestir novas formas, né? A sua sensibilidade começa a ser vestida, né, de novas formas, né? Pois bem, o que ocorre nesse meio de educação do imaginário, formação do imaginário, que, embora seja algo pequeno, algo, vamos dizer, de certo nicho virtual, começa, no entanto, a crescer, pessoas assim, que improváveis de ouvir algo nesse sentido, eu já ouvi nos últimos anos. Bem, o que essas pessoas fazem é preterir justamente o aspecto técnico que faz da literatura, para utilizar aquele vocabulário que me desgosta um tanto dos teóricos da literatura, especificamente russos do início do século XX. O que essa gente está preterindo é a literariedade da literatura. Não à toa, muitas dessas pessoas se põem a ler um romance, por exemplo, mais ou menos como se falasse de um filme. Abstrai-se ali o enredo, né, a história, a trama, e a partir disso passa-se a fazer elucubrações neste ou naquele sentido ao gosto do freguês. É irônico que isso recorda o que se fazia muito na França na década de 70,
né? Justamente essa galera esquerdosa, pós-maio de 68, estruturalista, fazia, que era análise estrutural de narrativas de uma maneira geral. Fosse uma narrativa publicitária, fosse uma narrativa romanesca, fosse até mesmo um algoritmo, fosse qualquer coisa de que se pudesse extrair uma certa estrutura, né, episódica, digamos assim, uma estrutura na qual se distinga começo, meio e fim, e bem, né, olha, essa estrutura ocorre aqui, ocorre ali, etc, etc. E chegou um ponto que muitos desses teóricos, talvez o mais famoso deles hoje seja o Todorov, eu disse, não, pera lá, a gente já não está falando de literatura, né? E a gente já está até dizendo claramente que não, nós não estamos falando de literatura, literatura é um conceito limitador, etc, etc. E muitas dessas pessoas deram um passo atrás e voltaram a, inclusive academicamente, estudar literatura como literatura. Esse é um convite que eu faço a muitas pessoas que chegaram a se interessar por formação do imaginário, coisas do tipo, que inclusive tiveram seu primeiro contato com literatura por esse viés. Convido a estudar de fato obras literárias como obras literárias. Por exemplo, algo que se tem assim de dar um basta é essa tendência de, em tudo, buscar fazer leitura simbólica. Sendo que, veja, não estou me opondo à leitura simbólica genuinamente feita. Agora, o que em geral se faz por aí não é leitura simbólica de maneira alguma. É, na melhor das hipóteses, uma leitura estrutural que se prende à ocorrência deste símbolo aqui ou daquele símbolo ali e faz disso o que lhe parecer melhor, né? É muito fácil fazer análise simbólica dessa maneira. Difícil é você distinguir, por exemplo, um modo particular como este poeta se vale de um determinado metro já suficientemente solidificado numa determinada tradição e dá um andamento completamente outro a ele. Difícil é perceber o uso bem, assim, o bom uso, o uso preciso, por exemplo, de um adjetivo em um momento chave, por exemplo, de um romance, e o quanto aquilo ali pode fomentar a nossa interpretação daquela obra. Então, existem meios de você, digamos, treinar o seu imaginário, digamos assim, sem querer fazê-lo de caso pensado, né? Eu sei que boa parte, se não a totalidade, não sei bem, desse interesse por formação do imaginário vai dar na recomendação, né, de Olavo de Carvalho a seus alunos para que lessem muita literatura, mais até do que filosofia, creio que mais de uma vez ele chegou a dizê-lo, pois do contrário não teriam uma boa apreensão da língua, não teriam um imaginário suficientemente robusto para conceber aquilo que está posto de maneira muito crua, plana e seca em conceitos filosóficos e assim por diante. Olavo percebia essa carência em muitos de seus alunos, se não na maioria deles, e dava um estímulo a mais para que essas pessoas buscassem ler literatura, apropriar-se dos instrumentos da língua. Mas eu não sei se o Olavo percebeu o quanto isso tomou um encaminhamento não muito auspicioso, né? Então, muitas pessoas deixaram de fato, continuaram desinteressadas a rigor, né, de literatura. Continuaram sem interpretar bem um poema, né?
mas começaram a ter uma série de ideias acerca de literatura, da mesma forma que tem uma série de ideias acerca de educação liberal, trivium e todas essas coisas que começam a transitar num público mais amplo no Brasil, né? Isso é muito lamentável porque, assim, você já tem o problema normal das pessoas, não, normal, né, sobretudo no Brasil, das pessoas não terem uma formação literária. Então você coloca em cima um outro problema, que é o de que o meio, né, sobretudo nesse âmbito virtual, o meio pelo qual a pessoa irá se educar já será totalmente enviesado, né? E me chama a atenção, falei várias vezes aqui em poema, poesia, etc., que poesia seja, não à toa, o que menos se privilegia em matéria de formação do imaginário. As pessoas falam assim, veja aqui este filme, ele ensina tal coisa, veja aqui este romance, o personagem tal simboliza tal coisa, veja que abra este livro de arte, veja aquelas belas imagens para tornar o seu imaginário mais amplo, coisa do tipo, etc, etc. Mas poesia, que é algo que, pela sua própria natureza, requer algum treino para a pessoa ler com o devido, ler de maneira frutífera, né, minimamente frutífera, poesia acaba passando meio que ao largo. Por quê? Porque não dá para você ter essa postura preguiçosa perante a poesia. E, ironicamente, várias das pessoas que eu vejo darem atenção à poesia nesse meio online, sobretudo nesse nicho de educação online, de cursos online, são pessoas que não estão, a princípio, no primeiro momento, preocupadas com grandes questões educacionais e civilizacionais, mas preocupadas, por exemplo, em educar bem uma criança. E fazer com que os pais dessas crianças se eduquem um pouquinho para que sejam capazes de educá-las, né? Então, por exemplo, sei lá, já vi quantas vezes assim, cursos ou coisas do tipo relacionadas à leitura dos Lusíadas. Olha, a meu ver, um curso que o cara vai simplesmente ler contigo os Lusíadas verso a verso, vale muito mais do que 100 horas de aula de interpretação simbólica, estrutural, nessa pegada que eu descrevi há pouco, de sei lá quantos romances. Pior que nem são muitos, né? É um negócio bem seletivo, né? Então, parece que o nicho em que é mais natural o tratamento que as pessoas têm dado à literatura, e em especial à poesia, é esse nicho de homeschoolers, etc. Embora possa haver outros problemas aí também, mas isso é curioso. Isso mostra, no mínimo, um pouco mais de seriedade de pelo menos algumas das pessoas desse meio, né, se comparadas a se vistas, né, do ponto de vista, no cenário desse grande falatório de educação imaginária, literatura, tornar você uma pessoa mais nobre, etc, etc. Né? Bom, era basicamente isso que eu tinha para falar. Espero que tenha ficado claro. Se não, deixem algum comentário. Após terminar essa série Para que Educar-se, estou, se não me engano, no terceiro textinho aqui no Instagram, ou até o 7º texto, eu irei iniciar uma série de vídeos, ou pode-se dizer um mini curso, no YouTube, totalmente, fica lá no YouTube, quem quiser assistir, assista, ou seja, ninguém será cobrado por isso, não ganharei um tostão com isso, para atender, em parte, as demandas de pessoas que me pedem algo no sentido de formação literária, né, ferramentas, né, para leitura de literatura. De maneira que esse textinho que eu escrevi aqui, ele é o início, e este vídeo que eu gravo agora é o início de uma meditação que irei continuar lá, tentando oferecer algumas ferramentas para as pessoas que estejam interessadas nisso. Irá se chamar Apresentação do Poema e de Poemas Brasileiros em particular. Serão pequenas aulinhas mesmo, creio coisa de 20 minutos, 30 minutos cada, 7 ou 8. Creio que não há de cansar muito os interessados. Ok? Obrigadão, pessoal.